Integrais são sinônimo de saúde? Então, por que tanta gente torce o nariz para eles, hein? Tem sabor ou não tem? Emagrece ou não é bem assim? Se você tem dúvidas sobre a comida integral, chegou a hora de saber tudo em Mitos e Verdades da Alimentação. A palavra é integral. Eu acho que eles têm menos coisas que prejudicam a saúde. Você já parou para pensar? Afinal, o que é um alimento integral? Ele passa por menos processos químicos, então faz com que ele te dê aquela energia vital ao organismo. É isso mesmo. Os alimentos integrais são aqueles que não têm a estrutura modificada no processo de industrialização e mantêm as vitaminas, minerais e fibras. A gente preserva toda a característica de colheita desses alimentos. Já o alimento processado, ou alimento refinado, ou alimento que não é integral, é removido alguma parte desse alimento. Pode ser o arroz integral, mas também os pães, biscoitos, cereais, farinhas e massas feitos com outros grãos, como o trigo, a aveia, o centeio e o milho. Os alimentos integrais são ricos em magnésio, bom para manter os ossos saudáveis e fortes, e também selênio, que protege as células do corpo. E não é só isso. A gente precisa ter fibra na vida. Ou melhor, muitas fibras. Fibras na alimentação, essenciais para o nosso corpo. Para o bom funcionamento do intestino, do controle do colesterol e até para evitar o câncer. Mas onde encontrar tanta fibra assim que a gente precisa? Facinho, nos alimentos integrais. Eles dão a sensação de saciedade por mais tempo. Por isso, ajudam a emagrecer. Sim, os alimentos integrais ajudam a emagrecer, mas devem ser consumidos na quantidade adequada. Eles são carboidratos que, em excesso, viram gordura no nosso corpo. Por isso, nada de abusar. E afinal, por que esses alimentos têm fama de serem secos? Porque a casca, o farelo que está presente nele, é uma parte mais dura, é uma fibra que realmente vai dar uma proteção, maior qualidade a esse grão, mas em contrapartida vai torná-lo mais rígido, mais seco. Quem consome alimentos integrais também precisa tomar muito líquido. Mito ou verdade? Verdade. Senão, você pode ter o chamado efeito rebote. Quando você ingere em grande quantidade o produto integral, ele pode ficar compactado, fazendo formação de gases e fazendo com que esse trânsito intestinal fique mais lento. Então, que tal uma bebidinha para acompanhar? Pode ser um suco ou até um leite. Tudo integral. De linhaça, aveia, castanhas, multigrãos. Não faltam opções quando o assunto é pão integral. Mesmo assim, para muita gente, ele tem gosto de dieta. Eu não gosto. Foi mais difícil de eu me acostumar. Mas uma coisa é consenso. Eu acredito que o integral ele é mais saudável do que o outro. É melhor para a saúde. É mais saudável, né? Será mesmo? Olha aí a Cleusa. Ela segue à risca a orientação médica e come pães e biscoitos integrais. Tudo para diminuir as calorias e ver o resultado na balança. O pão integral não engorda. Mito ou verdade? Mito. Em termos de calorias, é a mesma coisa, integral ou farinha branca. O que melhora são as qualidades das fibras que contém no produto. Este tipo de pão tem que ser feito, claro, com a farinha integral. Mas, na hora da compra, nem todo pão integral é igual.
No supermercado é muito grande a quantidade de pães integrais oferecida e o consumidor fica confuso. Muita gente não lê o rótulo que fica no verso da embalagem, mas os especialistas alertam. Ler o rótulo é muito importante para saber exatamente o que você está comprando. É preciso olhar com atenção. O primeiro ingrediente da lista é aquele que está em maior quantidade no produto. Mas, para a surpresa de muita gente, nem sempre é a farinha de trigo integral. A advogada Cristina ficou assustada ao descobrir que a escolha dela não é tão integral assim. Ele fala que farinha de trigo enriquecida com ferro não é farinha integral. É farinha de trigo enriquecida. A farinha de trigo integral vem depois do ferro e do ácido fólico. Então, a maior quantidade que tem nesse pão ainda é de farinha branca. A farinha branca ajuda a deixar o pão mais macio e saboroso, mas menos nutritivo. Para controlar a diabetes, seu Sebastião escolheu um pão sem açúcar nem gordura. O que ele não percebeu é que o produto leva mais farinha branca do que integral em sua composição. A farinha branca, para o senhor que está controlando o diabetes, não é legal, porque o que acontece? Ela aumenta muito a liberação do açúcar rapidamente no organismo. Então, o senhor vai ter fome mais cedo e vai ter uma liberação maior do açúcar. Para quem tem disposição, preparar o pão integral em casa é uma boa alternativa. Sem adição de corantes e conservantes, ele fica ainda mais saudável. A chefe Marinigre ensina uma receita simples, nutritiva e que promete agradar a todos os paladares. Primeiro usar a água. Aí eu coloco um pouquinho de sal, açúcar, óleo de granola. Adiciona o farelo de aveia, a farinha de grão de bico, 3 ovos inteiros e o fermento biológico natural fresco. Por último, a chefe coloca a farinha de trigo integral. Bom, agora você misturou tudo cresceu. Agora a gente pega a massa, informa. É bem artesanal, você tá vendo que ele fica, não fica todo igualzinho, nada. Bastam 45 minutos de forno para o pão sair assim, douradinho. O cantor Valmir Borges já trabalhou com astros como Alexandre Pires e Thiaguinho. Entre uma gravação e outra, ficava difícil se alimentar bem. Eu preciso de muita energia o tempo inteiro, né? Então mudar os hábitos para mim foi necessário. O empurrão decisivo aconteceu quando Valmir descobriu que o filho de 7 anos estava com o colesterol alto. A alimentação que entrava na minha cara já não podia ser a mesma, né? Porque é uma judiação com uma criança, ele ficar vendo, observando você, aquelas coisas todas, e ele não poder. O pai passou a comer com o filho só alimentos integrais, como o arroz. É sacrifício para você comer o arroz integral assim na hora do almoço? Não, não mesmo. Não tem sofrimento nenhum. O arroz foi, para mim, foi o mais fácil. Eu gosto do sabor, realmente. O arroz integral é mais nutritivo do que o arroz branco. Mito ou verdade? Verdade. A versão integral do arroz é um alimento muito mais completo. O arroz integral é aquele arroz que passa por um processo de industrialização, porém vai preservar as suas propriedades, a sua casca, as suas vitaminas e os seus sais minerais. Já o grão do arroz branco passa por um polimento e perde os componentes mais nutritivos, chamados de casca e germe. Além de mudar a cor, isso dá mais maciez, um sabor mais agradável ao alimento e também deixa o arroz branco menos nutritivo. O arroz branco ou polido é aquele que eu só vou ter amido, porque foi removida essa película externa. No arroz integral, todos os nutrientes se mantêm, e são muitos.
Ele é rico em minerais como o selênio, que ajuda a evitar o envelhecimento precoce, e o ferro, que combate a anemia. Isso sem contar a vitamina A, que faz bem para a pele, e algumas vitaminas do complexo B, ótimas para o nosso sistema neurológico. Ou seja, o alimento é mesmo uma ótima opção para o cardápio do Valmir. Leve, tudo certo, sem sofrimento, saboroso e vale a pena. Acredito que vai ficar tudo bem. Muita gente diz que não sabe fazer arroz integral em casa porque o grão é duro, demora para ficar pronto. Esse alimento tem lá seus caprichos, mas vale a pena pelo poder nutricional, mesmo depois de passar um bom tempo no fogo. O arroz é um dos alimentos que ele preserva os nutrientes quando ele é cozido. O chefe Ronald Schuller dá a primeira dica para o arroz integral cozinhar mais rápido. A melhor coisa para fazer é você deixar ele de molho da noite para o dia, ou um intervalo de 8 horas, mais ou menos. Na panela, o refogado é feito com óleo, cebola e alho. Aí vai uma xícara do arroz que ficou de molho. Tudo na panela, fritando. Na hora de colocar a água fervendo, uma diferença importante. Em geral, se usa uma medida de arroz branco para 2 de água. No caso do integral, ela varia de 3 para mais. E vai muito do gosto, como que você quer. Tem gente que gosta do arroz integral mais durinho e tem gente que quer ele bem molinho, como o arroz branco. Aí é só deixar no fogo. A panela pode ficar aberta ou tampada. O arroz integral é o tipo de arroz que você vai ter que ficar sempre cozinhando e colocando água, adicionando água para descobrir o ponto que você quer. E o tempo médio para ficar pronto? Quando você faz esse processo de demolhar ele de um dia para o outro, tá? Ele vai de 25 a 30 minutos, tá? Agora, se você não fizer isso daí, já chega a demorar até 40 minutos ou mais. Aí é só aproveitar. Quem está de dieta pode comer macarrão integral à vontade. Mito ou verdade? Mito. O macarrão integral costuma ter um pouco menos de calorias do que a versão tradicional da massa. Mas a diferença é bem menor do que se imagina. Uma xícara de espaguete cozido, por exemplo, tem 220 calorias. Já uma xícara do espaguete integral cozido tem 172 calorias. Por isso, moderar na porção é importante. Basicamente, a diferença entre os dois é que o índice glicêmico é favorável para que você se sinta mais saciado por mais tempo, ou seja, o integral. Se você utilizar um macarrão com a farinha branca, você vai sentir fome mais rápido. Mas será que a massa integral é 100% integral? A massa integral não é 100% integral, tem sempre um pouquinho de farinha branca. Porque ela precisa da farinha branca para poder ter um pouco mais de elasticidade, dar liga nela e ela não ficar tão quebradiça, né? Depois de testar vários tipos de massa, o chefe Bruno Carlini descobriu o ponto ideal da massa integral. Normalmente o cozimento demora mais, né? Quanto tempo mais? Depende muito da massa, mas provavelmente vai variar uns 3 minutinhos a mais. Como a massa integral ela é mais consistente mesmo e na hora de cozinhar ela fica mais dura, a dica do nosso chefe é caprichar.